Isso é uma vantagem extraordinária. Além do que o Ricardinho falou de saída no comentário dele, que é um elenco absolutamente qualificado. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em um Arão ser zagueiro. Ao contrário, eu acho que é uma solução. Um time que consegue formar uma dupla de zaga com o Rodrigo Caio e com o William Arão, tem uma dupla de zaga de qualidade, de bons zagueiros e de bons jogadores. E não tenha dúvida que ao longo dos jogos, cada vez que não der certo, que o time tomar um gol pelo alto, que o time tomar um gol que o adversário deu um drible, que deu uma vacilada na posição que o zagueiro deveria estar e não estava, faremos um grande tratado, nos reuniremos no Salão Nobre da ONU para discutir, tá vendo, o Arão ainda não se adaptou à zaga. E aí a gente esquece que o Rodrigo Caio não era zagueiro, e virou zagueiro e chegou à seleção brasileira como zagueiro e não como volante. E que a vida o futebol, para mim, já há algum tempo, esquece essa história de que o time se defende bem porque tem boa defesa ou ataca bem porque tem bom ataque. Um time se defende bem e ataca bem porque é um bom time treinado para desempenhar todas as etapas de um jogo de futebol, de uma partida de futebol. Defender, criar e atacar. Uma vez, foi uma discussão bem interessante na redação, mas não é nenhuma inconfidência. O Marco Antônio Rodrigues, o bom e popular Bodão, ele achava, na época, que o Narciso, que era zagueiro do Santos, não era zagueiro para a seleção brasileira. Uma opinião absolutamente normal. E teve um jogo que o Narciso tomou um drible, assim, espetacular, de um adversário jogando pela seleção brasileira. Aí no dia seguinte cheguei lá para fazer o Globo Esporte, Bodão era o chefe, editor-chefe, tá vendo? Tá vendo, garoto? Não dá, não serve, não adianta, não pode. Mas não passou uma semana. O Brasil foi jogar contra a Argentina e aquele atacante da Argentina, Cláudio Lopes, lembra que era habilidoso, bom de bola? Ele deu um come no Aldair. O Aldair saiu no mano e tomou um drible e o Cláudio Lopes fez o gol. Eu cheguei no dia seguinte e falei, tá vendo, garoto? Zagueiro no mano a mano, do pior ao melhor, corre o risco de tomar drible, de errar uma jogada. Então acho que o Rogério encontrou um jeito de escalar os melhores jogadores individualmente para montar o time base do Flamengo e vai usar o elenco para rodar, o Bruno, o Gustavo, o Léo. Porra, você não queria ter esses três aí como opção? Pô, e ótima lembrança do Rodrigo Caio, a gente estava lembrando, já a gente mostra daqui a pouquinho, outros jogadores que começaram no meio campo e passaram para a zaga, e não lembramos do Rodrigo Caio. Bela lembrança aqui do Roger, do Kleber. O Roger não, está... eu sou muito mais bonito, né? Obviamente. O Roger está aqui já no Seleção conosco. Fala, Roger, bem-vindo. E aí, Rizek, beleza? Fala, Kleber, Ricardo, bom estar de volta aí depois de alguns dias de férias, podendo voltar ao trabalho, começar a ver o futebol dessa temporada 2021. Confesso que nas minhas férias fiquei um pouco afastado, né? Porque para mim férias são sagradas, então eu costumo não ver nada, também, né? Não entrar. Fica sossegado que o futebol também. Mas aí eu fico um pouquinho afastado e de molho mesmo, né? Sem ver muita coisa. E ontem assisti esse jogo do Flamengo, um jogo para mim normal, né? Dentro daquilo que o Flamengo já vem fazendo algumas temporadas com esse time base. Faz uma outra comparação com uma outra modalidade, até por causa, eu estava pensando nisso quando você começou a falar do basquete. Normalmente no basquete o cara vem, né? A quadra tem 18 metros, 20 metros, o cara tem pelo menos 5, 6 metros que ele corre e sobe. Faz uma comparação com o vôlei. Quando começou a ter alguns números mais específicos no voleibol, eu lembro que na Olimpíada de 92, de lá para cá, começou a estar, por exemplo, o Marcelo Negrão, se eu não me engano, saltava 3,60 metros. Ele atacava atingindo 3,60 metros. Lógico, com o braço no alto, né? Aproveitando o braço. E aí você tem uma corrida menor.
você corre 3 metros, no máximo, para subir e dar o impulso. É mais ou menos o espaço que ele tem para sair ali da esquerda e chegar a essa altura. Você falou em quanto? 2,57? Ele chega a foi o levantamento que o GE fez no gol que ele marcou de cabeça contra o Vasco. Ó. 1,85 m a altura dele e ele chegou a 2,57 no salto. Quer dizer, sem aquele embalo que a gente tem numa bandeja de basquete. Imagina que ele estivesse jogando vôlei, se ele levantar o braço, você vai ter quanto de braço, né? Ele vai chegar a quase 3 metros de altura. Que é uma... Essa no esporte em que eu brinquei, viu, o basquete, com uma impulsão dessa aí, cara, impressionante, cara, impressionante mesmo a impulsão do Bruno Henrique. E sobre o William Arão na zaga, a gente tinha uma certa dúvida aqui até sair a escalação, porque afinal o Flamengo contratou um zagueiro, o Bruno Viana, que vinha jogando bem até, descontando a fragilidade dos adversários, ele vinha jogando bem. E a gente tinha uma curiosidade, será que o Rogério vai começar a temporada 2021 da maneira como terminou? Ou seja, com o William Arão de zagueiro? O Arão completou ontem apenas o 8º jogo. E a gente fica aqui batendo cabeça ou discutindo sempre quem será o titular dessa posição, daquela posição, o Arão vai jogar aqui, vai jogar lá. Eu acho que hoje em dia não cabe mais esse tipo de discussão, né? Eu acho que o elenco do Flamengo, quanto mais peças tiver, porque isso foi bastante discutido ano passado, né? O Flamengo tinha um time titular espetacular, mas poucas opções de substituições durante as partidas e também quando tinha uma gama de jogadores fora por lesão, por cartão. Então eu acho que a chegada do Bruno, zagueiro, é uma chegada importante para que o Rogério tenha alternativas de jogar num jogo mais difícil ou fora de casa, com um time mais qualificado, em que ele tenha que colocar o Arão no meio para ter uma marcação mais forte e o Bruno atrás, ou que ele tenha ausências importantes em que ele tenha que mexer no seu sistema. Eu acho que essa questão de estar sempre discutindo quem é o titular, quem é o reserva, eu acho que cada vez menos a gente tem que discutir sobre isso, e mais em relação às alternativas e especificamente das opções escolhidas para cada tipo de jogo, porque é isso que mais vai acontecer, né? O titular para um jogo pode não ser o titular para outro jogo. Eu acho que o Flamengo se reforçou bem com o Bruno, mostrou boas qualidades e ele vai jogar. Na hora certa ele vai jogar, em jogos específicos ele vai jogar, e o Arão também vai flutuar como volante, vai jogar como zagueiro. Isso é bom para o Flamengo e para o Rogério. Mas você acha ele melhor zagueiro ou volante? Qual você acha que é a melhor opção assim, para o futebol do Arão? Acho que ele ainda é melhor volante. Ele é volante para mim. Mas ele é bom também como zagueiro. Então por que a escolha do Rogério, no seu entendimento, é para encaixar o Diego no meio campo? Por isso que ele colocou o Arão na zaga? Não, eu acho que a principal escolha do Rogério foi a falta de confiança nos outros zagueiros. Entendi. Tanto no Gustavo, tanto no Léo Pereira e nos meninos, no Natan, no Noga. Foram jogadores do ano passado que jogaram com o Rodrigo Caio do lado e nenhum assim se firmou como zagueiro. E ele precisava encontrar uma solução. E ele deu ao Arão essa oportunidade. O Arão foi bem, o Diego foi bem no meio também. E eu acho que o primeiro objetivo era ter uma solidificação importante no sistema defensivo, na zaga. Nenhum dos zagueiros deu isso para ele. E ele encontrou no Arão. Aí sim veio a outra, uma segunda mexida, que ele precisava de alguém no meio. O Diego entrou bem. E aí foi um casamento meio que perfeito. Mas eu acho que a primeira opção foi mais falta de confiança nos zagueiros que o Rogério tinha. Posso pensar um pouquinho diferente do Roger? Não tenho a menor ideia. Você está autorizado. Obrigado. Não tenho a menor ideia do porquê que o Rogério escolheu o Arão para ser zagueiro. Mas eu penso um pouco num caminho que pode ser um pouco diferente. Se a gente lembrar, o Rodrigo Caio ficou fora há algum tempo, né? E a dupla estava sendo Gustavo e Léo Pereira, às vezes jogou... O Roger acabou de falar o nome do menino, rapaz, o zagueiro que foi pro Fortaleza. Natan, Noga. Natan. Jogou Natan. Natan foi pro Bragantino. Eu tenho a impressão de que o Rogério precisava de uma saída de bola da defesa um pouco mais qualificada.
e a opção naquele instante, sem o Rodrigo Caio, deve ter passado pela cabeça o Arão. E tem um jogo, o Diego falou isso pra gente outro dia no Bem Amigos, que o Diego jogou bem pra caramba, e o Rogério falou assim, nossa, você jogou muito bem, preciso ver agora o que eu vou fazer. E o Diego ainda brincou, pô, numa dessa ele esperou eu responder, não, tô aí, tô à disposição. Ele falou assim, penso que você vai fazer, mas eu tô bem, quero jogar. E foi no jogo seguinte que ele montou o meio campo com o Gerson e com o Diego e botou